Você já cria conteúdo, mas a sua agenda continua vazia e você simplesmente não entende o porquê. Enquanto isso, seus concorrentes, que não têm tanta técnica e nem tanto resultado, eles continuam com a agenda lotada e com o Instagram hypado. É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje e eu vou te explicar exatamente quais foram as mudanças que a Meta fez em 2026 para que o algoritmo passe a entregar o seu conteúdo e você vai sair daqui com um plano prático para executar ainda hoje. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: os algoritmos em 2026, eles estão funcionando de uma maneira completamente independente e diferente dos últimos anos. Quando nós falamos do mercado da saúde, lá em 2023, 2024, a gente tinha aquele ápice do botão turbinar, do gestor de tráfego e etc. E aí, em um dado momento, o tio Mark Zuckerberg, ele pensou o seguinte: ué, como é que eu tenho uma série de usuários que não estão conseguindo anunciar da maneira que deveriam, porque precisam contratar uma pessoa? Ou porque esses usuários não se sentem à vontade para produzir conteúdo de alta qualidade? Porque veja bem, no final das contas, a gente já tem plataformas como, por exemplo, o TikTok, que entregam um conteúdo raso e rápido para ser consumido, diferente do que o Instagram pleiteia. Então, olha só. Quando nós falamos de TikTok, nós estamos falando de um público de base, que é um público com nível de consciência baixo e tudo mais. Mas no Instagram nós estamos falando de uma rede de conexão. Inclusive eu vou falar um pouco mais sobre isso em um outro vídeo explicando a diferença entre ambas as plataformas. Mas o X da questão aqui nesse vídeo é o seguinte: lá em 2024, até o começo de 2025, qualquer coisa que você impulsionava, você conseguia atrair muita audiência. Então imagina que você tem lá uma foto aleatória, um antes e depois aleatório, um resultado aleatório, sem muito frufru, sem muita coisa. Você impulsiona para aquele público que você sempre usou, que sempre funcionou, e você espera que tenha os mesmos resultados de antigamente. Ok, o que a Meta passou a fazer, né? Com o avanço de plataformas como, por exemplo, o TikTok e a preguiça dos seus usuários, muito post genérico, muita foto sem qualidade, muito conteúdo raso, começaram a ser publicados e principalmente turbinados, impulsionados, seja por você ou seja por um gestor de tráfego. O que começou a acontecer? As pessoas passaram a entender que, os próprios usuários, né, de uma maneira geral, passaram a entender que alguns conteúdos, eles simplesmente não conectavam. E as pessoas passaram a consumir menos esse conteúdo, passaram a consumir menos o Instagram e migrar para plataformas como o TikTok. Afinal de contas, se for para ver a mesma coisa em ambas as plataformas, melhor que eu veja só em uma. Ou seja, o tio Zuck descobriu que o conteúdo ruim estava fazendo com que as pessoas saíssem mais rápido da plataforma. E, consequentemente, isso significa menos dinheiro no bolso da Meta no final das contas. Mas Letícia, como assim menos dinheiro? No final do dia, o que faz o 80-20 da Meta a nível de recompensa ali financeira é justamente a quantidade de anunciantes que existem dentro da plataforma. Então, pensa o seguinte: você é um assinante... Então, pensa o seguinte, você é um assinante do selo azul. Esse selo azul é uma fonte de renda para a Meta, mas a principal fonte de renda é justamente o conteúdo que você anuncia, o quanto você paga para que a Meta atinja ali o seu público-alvo. Se as pessoas passam a ter menos tempo dentro da plataforma, isso significa que as pessoas passam a consumir menos anúncios. Se as pessoas passam a consumir menos anúncios, a entrega cai, o seu CPL fica muito alto, o seu custo por lead fica muito alto. O que você começa a fazer? Eu já acho que não vale a pena colocar tanto dinheiro em anúncios, porque eu não estou tendo retorno, já que você ainda não tinha essa informação em relação ao conteúdo. E segundo, as pessoas estão consumindo menos, logo eu tenho atraído menos leads, menos pacientes, e isso acaba refletindo também no seu bolso. Então a grande mudança para 2026 que o algoritmo fez é justamente premiar apenas aqueles conteúdos que prendem a atenção de fato. Ou seja, aqueles conteúdos mais rasos, aquele conteúdo que não entrega valor, que não gera valor para o usuário, ele passou a ser penalizado. Em contrapartida, os conteúdos educativos que geram autoridade, que entregam transformação, eles passaram a ser premiados. Ou seja, se em 2026 você quer jogar o jogo dos grandes, o seu 80-20 é 80% de produção de conteúdo de altíssima qualidade, e aí nós não estamos falando em um equipamento profissional, mas sim a narrativa, toda a construção do cenário, do contexto daquele conteúdo, e 20% de conteúdo mais raso, que é o que você provavelmente já está acostumado a postar. Mas eu sei que você tem uma trava maior.
E eu até criei um nome para isso, eu chamo de Síndrome da Invisibilidade Médica. Essa síndrome, ela atinge basicamente 80% dos profissionais da área da saúde que eu conheço, que são profissionais muito bons tecnicamente, que entregam muito resultado, mas que não se tem esse receio, né, de não se expor na internet. E eu preciso que vocês entendam uma coisa agora. Independente do que o algoritmo da Meta vai fazer em 2026, está fazendo em 2026, você precisa entender de uma vez por todas que se você não colocar a tua cara à tapa, você simplesmente vai ficar para trás. Hoje em dia, o profissional que não aparece, ele não existe. Ele é simplesmente invisível. E eu sei que você se sente travado, que você pensa assim, olha, eu não estou no ponto de aparecer ainda, eu preciso ainda fazer X curso, eu preciso fazer X coisa, eu preciso agir como tal pessoa, eu preciso frequentar X lugar, e você esquece que o mais importante de tudo é contar as histórias de transformação dos seus pacientes, independente se são pacientes modelo, independente se são pacientes que pagaram muito, que pagaram pouco, você precisa começar a usar essas histórias a seu favor. Já passou o tempo em que as pessoas queriam saber só sobre resultado. Hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas têm um nível de consciência um pouco mais elevado. Então, por exemplo, a paciente que está em busca de uma cirurgia plástica, ela com certeza já deu um Google, ela já pesquisou no TikTok, ela já sabe os prós e os contras da realização daquela cirurgia, por exemplo. Inclusive, muito provavelmente ela sabe exatamente quais são as intercorrências que podem acontecer. E todas as vezes que a gente consegue adiantar esses assuntos que são tabus, que os outros médicos preocupados ali, os outros, não só médicos, né, mas os outros profissionais da área da saúde, que estão muito mais preocupados em criar aquela atmosfera perfeita, de olha, tudo dá certo pra mim, etc. Cara, isso em 2026 simplesmente não vai funcionar. Não vá por essa linha. Você precisa entregar o conteúdo verdadeiro. Sabe a verdade nua e crua? Olha, você vai fazer esse procedimento comigo, mas pode ser que isso aconteça. Você vai se sentir de X maneira. Depois que você fizer X procedimento, por exemplo, depois que você fizer um preenchimento labial, a sua boca pode ficar com alguns hematomas, isso é normal. Se você começa a educar o teu paciente sem esse medo da exposição, sendo seguro de si, além de você conseguir comunicar perfeitamente os prós e os contras dos procedimentos que você realiza, você gera uma relação de confiança. E o Instagram, ele basicamente funciona de uma maneira em que, quanto mais relacionamento você cria com a sua audiência, mais semelhantes você atrai e, principalmente, mais conexão você gera com essas pessoas. E, consequentemente, o seu conteúdo, a partir da interação, é mais entregue para essas pessoas. Conseguem entender como tudo isso está muito conectado? Então, entenda de uma vez por todas. O nosso jogo, ele simplesmente mudou. Tem muita gente que fala que marketing e posicionamento são mais importantes do que técnica e resultado. Na minha opinião, técnica e resultado são absurdamente superiores a marketing e posicionamento. Mas de nada adianta você ter um bom resultado, uma técnica impecável, se você não tem um bom marketing e posicionamento para mostrar isso. Então veja, não adianta mais você ficar só entre as quatro paredes do seu consultório. Não adianta você esperar que o seu índice de indicações para 2026 aumente drasticamente. Você realmente precisa colocar a mão na massa e, entendendo como o algoritmo funciona, você consegue sair na frente de muita gente. E para ativar todo esse ecossistema, pode ser que em um dado momento você precise sim de uma equipe. Mas de nada adianta você contratar IA, gestor de tráfego, agência, se você não faz o básico, que é justamente ser visto, topar se expor. Então, a partir de agora, nós temos um combinado. Você vai parar de postar aquele conteúdo mais ou menos e vai passar a se dedicar a criar conteúdo de valor para quem está te vendo. Até porque nós estamos com o mercado completamente saturado de conteúdo ruim. Então imagina o seguinte, todo mundo está postando, todo mundo está anunciando, mas quase ninguém está entregando o valor real no teu conteúdo. E o paciente moderno, ele de fato está cansado de promessas vazias e de posts completamente genéricos. A partir de agora, você tem um combinado comigo. Você só posta conteúdo que seja educativo, que mostre transformação real e que justamente te tire dessa inércia para que o algoritmo passe a te premiar. Me conta aqui nos comentários se você sabia que isso existia e, por favor, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais conteúdos como esse todos os dias.